Seja bem-vindo a esse canal, meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Eu não sei se você tem na sua casa aquele lugar que você chama de o lugar da bagunça. Aqui em casa, no fundo do meu quintal, eu moro num lote inteiro. Tem a minha casa, no fundo tinha um barraco, uma casa menor, onde a minha sogra morava. A minha sogra faleceu já tem 10 anos, né? E então aqueles móveis velhos dela que tinha, que ficou lá, a gente acabava assim, quando estragava alguma coisa aqui em casa, a gente levava e colocava lá, porque lá era o lugar da bagunça. Comecei a orar e eu ia para lá todo dia orar e repreender todo espírito de miséria, de escassez, de bagunça, todo lixo, toda aquela sujeira. Eu repreendia, orava, mas era um negócio assim que a gente não conseguia limpar aquilo lá. E depois de um tempo de oração, o meu filho, né, que mora em outra cidade, ele falou assim para mim: mãe, eu não sabia que tinha um serviço lá em Goiânia, ele mora em Goiânia, e tinha um serviço de coleta de móveis velhos na prefeitura. E aí eu liguei na prefeitura e agendei a retirada dos móveis velhos que o meu colega, quando mudou, deixou lá. E aí ele descobriu que a prefeitura fazia essa coleta, era só agendar, e eles iam lá e tiravam. E ele me contou isso. Eu falei: nossa, eu peguei e fui no Google, né? Abri o site deles lá, consegui entrar no site, fazer o cadastro, e eu fiquei muito feliz que eles agendaram a retirada desses móveis velhos lá do barraco, né? Eu e meu esposo, aí nós já começamos, né, preparar, juntar, tirar e colocar lá na porta, lá para a hora que o caminhão chegar, levar. Nós retiramos tudo e tinha muita coisa lá que o pessoal acabou levando para casa. Nós colocamos lá na porta e muita gente pegou mesmo as mesas de madeira velha que tinha lá, pegou cama, né? Tinha umas camas boas lá. Pegou cama, pegou colchão, 2 colchão de casal. Os colchão de casal tava bem ruim, mas mesmo assim o pessoal levou, TV também. Então aquilo que eles acharam que dava para levar, eles levaram muita coisa. Então ficou pouca coisa lá. Ou seja, a gente tava sofrendo com uma coisa que a gente já podia ter tirado há muito tempo, mas por falta, isso é espiritual. A gente não conseguia fazer por causa que era espiritual. Se você tem algo na sua casa, na sua vida, e você não consegue largar, você precisa orar, jejuar e repreender e renunciar a isso. Quando você não, se é um hábito errado seu, se é um pecado que você sempre comete e você não consegue largar, você tem que chegar diante de Deus em arrependimento e falar: Senhor, eu me arrependo, porque eu pequei contra o Senhor, eu me arrependo, eu estou disposto, Pai, em nome de Jesus, a renunciar a esse pecado. Renuncie diante do Senhor e você vai ver como as cadeias vão quebrar. É a mesma coisa com bagunça, casa suja, bagunçada. Tem gente que você chega na casa dele, parece que nunca limpou a casa, fogão sujo, cozinha suja, louça suja, é tudo sujo, a pessoa não consegue organizar, isso é demônio. E você precisa tomar uma decisão, você precisa orar, repreender esse espírito de sujeira dentro da sua casa, esse espírito de miséria, esse espírito de escassez, porque esse demônio da sujeira, ele traz miséria e escassez para a pessoa. Então você precisa se libertar disso e botar esse demônio para correr da sua vida, da sua casa. E a hora que você conseguir se levantar essa autoridade, você vai conseguir arrumar a sua casa, organizar, deixar a sua casa limpa, cheirosa, perfeita. Eu sei que eu já vivi tudo isso que eu estou falando para vocês. Isso é uma realidade. O demônio te segura na sujeira, te bota uma depressão, uma ansiedade, uma tristeza, um desânimo. Eu tinha vontade de mudar da minha casa. Minha casa é uma casa maravilhosa. Eu tinha vontade de ir embora daqui porque eu achava que eu só ia conseguir morar num ambiente arrumado, organizado, se eu mudasse da minha casa. Eu tive que orar. Eu tive que repreender, porque era tudo espiritual. Hoje eu amo minha casa, tá? A gente vai fazer uma nova reforma na casa, criar novos ambientes, porque a gente tem um imóvel grande e que a gente não precisa dele todo. Então a gente vai fazer umas coisas aqui, e aí eu e meu esposo estamos muito animados, felizes nisso. Mas às vezes nós precisamos ter atitude espiritual. Às vezes essa bagunça que está na sua vida, ela vem de uma bagunça que está dentro da sua casa, falta de organização. Se a sua casa está desorganizada, bagunçada, guarda-roupa desorganizado, cozinha bagunçada, significa que a sua vida financeira está do mesmo jeito, miserável, escassa. Então olha, bota esses cão para correr de dentro da sua casa, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento, na sua vida financeira, mas tudo começa
dentro da nossa casa. Sabia que cada cômodo da nossa casa representa uma área da nossa vida? O quarto, ele representa o seu relacionamento íntimo. A cozinha, ela representa a sua vida financeira. Se a cozinha, o fogão é sujo, a cozinha é suja, a sua vida financeira está na miséria. Você precisa limpar isso. Não adianta só você ir lá e tentar limpar. Você limpa hoje, amanhã está sujo de novo. Você precisa orar, repreender esse demônio, botar ele para correr da sua casa, arrumar e manter tudo arrumado e organizado. A área da sua casa. Uma vez eu fui orar na casa de uma pessoa. A área da casa dela era uma bagunça. Era um monte de trem no canto, era bagunça para tudo quanto é lado. Botava tudo nos cantos, estava cheio de demônio. Quando eu comecei a orar, eu comecei a ver que havia demônio ali. Orei, expulsei esses demônios. E aí eu fui conversar com ela sobre o trabalho dela, lá no serviço dela. Ela falou, pastora Piedade, é uma perseguição sem fim. Eu já dei vontade até de sair do meu serviço por causa disso. Ela teve um momento muito difícil no serviço dela. Ela disse que tinha lá uma mulher lá que perseguia ela dia e noite. Então eu via que aquilo ali, aquela situação, aqueles demônios que estavam na área de serviço dela, estava referindo ao trabalho dela. E nós oramos, repreendemos, e ela disse que as coisas melhoraram muito, e a chefe acabou até indo embora. É isso que Deus faz quando você expulsa um demônio, até pessoas saem da sua vida, sabia? Porque às vezes tem uma pessoa na sua vida que está trazendo os demônios, que é canal de demônio para sua vida, tá? Então quando você ora, se levanta e expulsa esse demônio da sua casa, Deus tira até pessoas da sua vida. Aquele canal de maldição, ele sai da sua vida também. Foi isso que aconteceu com ela. Então, estou dando esse exemplo para você saber como é difícil, às vezes, lidar com o espiritual. O espiritual, às vezes, está dentro da nossa casa. Ou no fundo, no caso meu, era no fundo da minha casa. Tinha até um muro. E esse muro, ele separava esse barraco da minha casa, né? Meio que ninguém viu o que tinha lá dentro, né? Porque tinha esse muro. Aí nós limpamos tudo lá, tiramos tudo, lavamos, limpamos, ficou uma belezura. E aí derrubamos aquele muro também, porque aquele muro não vamos precisar mais dele para esconder mais nada. Derruba o muro que está escondendo coisas na sua vida e transforma esse ambiente de miséria e de escassez num ambiente de prosperidade. Mas isso vai depender do quanto você está disposto para gastar oração, tempo de jejum, de oração, e principalmente você gastar tempo para mudar essa situação. Porque enquanto você não tirar essa bagunça da sua casa, a sua vida vai ficar essa miséria, essa escassez. Essa é a mensagem que eu deixo espiritual para você. Se você vive hoje isso, trata de mudar. E não faça mais o cômodo da bagunça na sua casa. Agora hoje nós temos o cômodo da organização. Nós separamos um cômodo lá nesse barraco para a gente levar umas coisas para lá. Então o que nós fizemos? Nós lavamos, organizamos tudo e fomos para esse cômodo e organizamos ferramenta, coisa que a gente sempre está usando, né? Que a gente jogava lá de qualquer jeito. Não, agora está tudo organizado. Hoje nós não temos mais na nossa casa o cômodo da bagunça, mas nós temos o cômodo da organização. E muda isso na sua vida. Não existe mais o cômodo da bagunça na sua casa, mas existe o cômodo da organização. Pode ser até um lugarzinho ali no cantinho, mas é o cantinho da organização. E nunca mais você faz referência a esse lugar de bagunça, porque a sua casa é organizada pelo poder de Deus. Traz Deus para sua casa. Coloca Deus em todos os ambientes da sua casa e da sua família. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque já está fazendo na minha, tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!